Fala pessoal, essa próxima questão do Einstein é uma questão com um enunciado bem difícil, né? Ele começa com alguns termos técnicos de biologia, passa por termos técnicos de matemática e talvez te deixe um pouquinho, né, estupefato ali ao final, sem saber muito o que ele está tentando obter com o enunciado. Então vou ler ele com calma com vocês, a gente vai esclarecendo alguns termos que podem causar dúvidas, e depois a gente explica o que o exercício está tentando fazer com que você calcule. Então o que ele fala? Na prática diária da medicina, a trigonometria pode ser utilizada para determinar, por exemplo, a inclinação que devemos dar a uma agulha com o objetivo de atingir o local desejado. A imagem indica a anatomia ultrassônica da veia jugular interna de um paciente. Então, aqui, pele, certo? Aqui é o alvo, é a veia que ele está tentando atingir. E ele fala que esse H representa o trajeto da agulha. Ela entra aqui, né, pela pele até atingir a veia. Aí ele fala, cadê? A representa a distância medida na pele retilínea do paciente, então isso é pele, e o A representa a distância entre o ponto de incisão da agulha, que é esse aqui, e o ponto correspondente à projeção ortogonal do alvo a ser atingido sobre a pele. Então, qual que é o lance aqui, né? Esse ponto é onde a agulha entra, o H representa o caminho da agulha. E ele fala que esse ponto A é a projeção ortogonal do alvo. Então, basicamente, a ideia é que esse A representa a distância horizontal que a agulha vai entrar na pele, né? Não o caminho de fato feito pela agulha, mas o quanto ela vai entrar para frente em relação ao ponto de incisão. Como ele fala para a gente, deixa eu só fazer uma observação antes de continuar a leitura. Como ele fala que o ponto, né, o A representa a distância entre o ponto de incisão e o ponto correspondente à projeção ortogonal do alvo a ser atingido sobre a pele. Então, esse é o alvo, esse cara é a projeção ortogonal do alvo sobre a pele, que é a parte de cima do desenho. Projeção ortogonal, orto vem de reto. Então, é a projeção feita sob um ângulo reto, o que indica para gente, em termos bastante técnicos, que esse ângulo formado, né, pela projeção e a distância A é um ângulo reto. Então, a gente está falando de um triângulo retângulo. Beleza? Continuando, ele fala que B representa uma medida que depende da anatomia de cada paciente. Então, ele fala que eu vou estabelecer um par ordenado. Então, ele vai juntar nesse parêntese duas informações. A medida A em centímetros e um ângulo alfa em radianos. Ele fala que essa imagem de ultrassom apresentada indique uma medida B igual a 2 centímetros. Ele te dá 5 opções de pares ordenados, né? De pares de valores A e ângulo alfa. Ele fala que um deles só dá certo na figura que ele te deu. E ele pergunta qual é. Então, qual que é a ideia por trás dessa figura? A gente conseguiu concluir que esse é um triângulo retângulo, correto? Nesse triângulo retângulo, a gente tem um ângulo alfa, o cateto oposto a alfa, que é o B, que mede 2, e o cateto adjacente a alfa, que é essa medida A, né, que está ali dada nas opções do enunciado. O que a gente consegue fazer para relacionar uma coisa com a outra? Né, o H ele mencionou, mas não deu nenhum valor, né, não faz parte de nenhuma das alternativas, então meio que a gente vai ignorar isso daqui. Para relacionar o B com A, o que a gente precisa fazer é relacionar cateto oposto com adjacente. E tem uma razão trigonométrica que faz isso, a tangente. Então, tangente de alfa nesse triângulo vai ser a razão entre o comprimento B, que é 2, e o comprimento A. Para que a agulha consiga atingir o alvo nesse paciente, eu preciso inclinar essa agulha de um ângulo alfa tal que a tangente de alfa seja 2 sobre a medida A. E o que ele falou que ele fez? Ele te deu 5 opções. E você precisa decidir qual delas contém valores que entram nessa equação, que fazem essa equação ser verdadeira. Beleza? Então, se eu conseguir, por exemplo, se o A for 30 graus, usando o exemplo, já que o ângulo está em radiano, certo? Eu preciso que o resultado dessa fração seja raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30. Então, a ideia é você testar todos esses pares de valores, né, e descobrir qual é o valor, os valores que se encaixam na equação que a gente montou. O que você vai precisar para fazer isso? Você vai precisar lembrar quais são os ângulos em radiano, né?
Então, o jeito padrão de que a gente tem de converter de radiano para grau, ou de grau para radiano, certo? É a gente montar uma regra de 3. Então, os ângulos que aparecem nas alternativas são π sobre 3, π sobre 6 e π sobre 4. As outras alternativas repetem esses valores. Então, o que a gente vai fazer vai ser uma regra de 3. Eu sei que 180 graus são π radianos. Essa é a base da conversão, certo? É um valor que você precisa conhecer das aulas de radiano. Aí eu quero descobrir quantos graus são, por exemplo, no primeiro caso, π sobre 3 radianos. Bom, se π radianos são 180, um terço dessa quantidade π vai ser um terço de 180, né? Que é 60 graus. Você pode perceber isso ou pela proporção que a gente acabou de mencionar, ou multiplicando em cruz isolando x. Aí pensa no segundo valor que o enunciado mostrou pra gente. 180 são π radianos, de novo, sempre começa assim a regra de 3. O segundo ângulo que aparece é π sobre 6. Bom, se o π são 180, quando eu divido π por 6, eu vou ter 180 dividido por 6, que costuma dar 30 graus. Né? E por último, eu preciso converter π sobre 4. Então, π radianos são 180. Se eu pegar o π e dividir por 4, eu chego numa quantidade z de graus, e 1/4 de 180 são 45 graus. Então, a regra de 3 vai me auxiliar, certo? A estabelecer, né, quais são esses ângulos que ele deu em radianos, né, na medida que eu estou mais acostumado a usar, que é graus. Beleza, dado isso, agora a gente vai testar esses pares todos. Na alternativa A, ele fala do S3. Qual é o par 3? Ele fala que a medida A é 2 e a medida alfa é π sobre 4, que a gente viu aqui que mede 45 graus. Então, o que a gente precisa testar, né, para a gente ver se a alternativa A está correta, é ver se a tangente de π sobre 4, que é a tangente de 45, é de fato igual a 2 sobre a medida A que o enunciado deu para a gente, que também é 2. O lance é, π sobre 4, como a gente fez a conta ali embaixo, é 45 graus. Certo? E 2 sobre 2 é igual a 1. Tangente de 45 graus é igual a 1? É. Então, pronto. Você resolveu a questão. A alternativa certa é a alternativa A, que diz que a tangente π sobre 4 é 2 sobre 2. Beleza? Então, essa é a ideia do que ele precisava, que ele queria que você fizesse. Eu vou fazer a conta para as outras alternativas para a gente checar tudo, né? E ver se você entendeu mesmo o que está acontecendo aqui. Então, na alternativa B, ele te dá um S2, que diz que a tangente de alfa, nesse caso, no S2, o alfa é π sobre 6, né? É igual a 2 sobre a medida A, que pro S2, a medida A é 3 raiz de 3. Bom, eu vou racionalizar esse valor. E aí a gente reescreve essa expressão, que diz que a tangente de π sobre 6, 30 graus, é 2 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Ó, vem cá. Essa raiz vezes essa é raiz de 9, que é 3. Vezes o 3 que já estava ali, vai ficar 9, né? Bom, tangente de 30 graus é 2 raiz de 3 sobre 9? Não é. Então tá errado, isso aqui não vai dar certo. Essa incisão, essa agulha vai atingir algum objetivo, algum alvo que não é exatamente o que o exercício pediu para você atingir. Correto? Na alternativa C, ele pede para você avaliar o S4. O ângulo de novo é o π sobre 6, 30 graus. E agora o valor de A da alternativa do S4, né, é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a substituição que a gente vai ter que fazer, de novo, é nessa conta, né? Então, vai ficar 2 sobre o valor de A que aparece no S4. 2 raiz de 3 sobre 3. Bom, isso é uma divisão de fração.
Você vai conservar a primeira fração, que é 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. 3 sobre 2 raiz de 3. Né? Essa fração a gente vira de ponta cabeça. Dá para você cortar 2 com 2, essa parte vai embora, e dá para você racionalizar essa expressão. O que vai sobrar aqui na minha expressão? Tangente de π sobre 6, que é tangente de 30 graus, pela conversão que a gente fez ali embaixo, que é supostamente igual a 3 raiz de 3 sobre 3. De novo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Esse produto corta com 3 de cima. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3, que é a parte que sobrou ali, né? Que é o valor que sobrou? Não é. Não é. Isso é tangente de 60 graus. A alternativa C está errada também. S1. Vamos prosseguir, que a gente está animado aqui. Se eu tentar fazer essa conta para o S1, vai ficar como? Tangente de π sobre 3, que é os 60 graus, né? Vai ser igual a 2 sobre o valor de A que ele deu para a gente na alternativa. O valor de A do S1 é 2 raiz de 3. De novo, dá para cortar esse 2 com aquele. Dá para a gente racionalizar essa expressão. E o que sobra aqui? Sobra que a tangente de π sobre 3, que é a tangente de 60, a gente fez essa conversão aqui, né? É igual a raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor que sobrou ali depois das simplificações. Não, a tangente de 60 graus não é raiz de 3 sobre 3, é só raiz de 3. Então a alternativa D também está errada. E por último, o S5 vai dizer que o par que a gente precisa analisar é A igual a 1 e ângulo igual a π sobre 4. Então, o que ele está afirmando é que a tangente de π sobre 4 vai ser igual a 2 sobre esse valor de A aí, que é 1. Ou seja, ele está falando que a tangente de 45 graus, que é o π sobre 4 radianos convertido, é igual a 2. Também é mentira, né? Tangente de 45 graus é 1, não é 2. Né? E, de fato, o único par de valores que corresponde à conta que precisa dar certo, né? Que tangente de alfa tem que ser 2 sobre o valor de A dado, é o presente na alternativa A. Perfeito? Espero que você tenha entendido, gostado da nossa resolução, e a gente se vê na próxima. Tchau!